E ele te cura. and He'll heal you. Mas o que Jesus quer But what Jesus é que wants você se torne ousado. is that you become bold. Quando Jesus desceu do monte, When Jesus came from the mountain, ele desceu para que a gente se torne ousado. He came down so we become bold. E ele quer que a gente fala para ele, diz uma só palavra. And He wants us to tell Him, just E o say meu a servo word, vai ser curado. and my servant will be healed. Ele quer que a gente libere a autoridade dele. He wants us to release authority, E é His isso que Deus authority. quer para você, meu And irmão, minha irmã. that's what God wants for you, brother Que and você sister. se relacione com Jesus. That you relate to Jesus De uma maneira que você libere a autoridade in a dele. way that you release His authority. Você não precisa dar autoridade You para don't ele. need to give Him authority. Ele já tem autoridade. He already got it. Ele conquistou. He Ele conquered disse, that. toda autoridade me foi dada He no said, céu e na all terra. authority was given to me in heaven and earth. E ele disse, ide. And He says, Então, go. quando você vai, você tem que ir liberando a autoridade So when dele. you go, you need to go releasing His authority. E daí nós vimos, na sequência, And then in the sequence, que we saw Jesus entra na casa de Pedro. that Jesus walks into Peter's house. Domingo passado nós vimos isso. We saw this last Sunday. E o que acontece quando Jesus entra na nossa casa? And what happened when Jesus comes inside of our house? Os problemas da nossa casa são The resolvidos. problems in our house are Porque resolved entra cura na nossa casa. because healing comes in our Nós house. recebemos liberdade para servir a Jesus. And we receive to serve Jesus. E como a sogra de Pedro, quando foi curada, serviu a Jesus. Like Peter's mother-in-law, when she got healed, she served Mas Jesus. a vontade de Jesus é que a nossa casa se torne um centro de cura. But the will of Jesus is that our house becomes hospital. a center of healing, like a E que as hospital, pessoas virão e vão achar where cura. people come and find healing. Amém? Amen? E agora, nessa noite, eu quero compartilhar uma coisa nova com vocês. And now tonight, I want to share something new with you. É que assim como nós descemos do monte, As we come down from the mountain, também recebemos Jesus dentro da nossa we casa, receive Jesus inside of our house. depois nós temos que sair com Jesus para fora da casa. And also, we need to go out with Jesus E no outside of capítulo our 8, house. versículo 18 em diante, And on chapter 8 of Matthew, verse 18 on, aí no 18 diz que ele viu que tinha muita gente e decidiu passar para outra margem do lago da Galileia. it says on verse 18 that he saw many people and he decided to go on the other side of the sea. E a Bíblia nos diz então que eles entraram em barcos. And they got into the boats. Eles saíram da casa They left the house, e entraram no barco. got into a boat, E o texto, o mesmo texto paralelo que está lá no livro de Marcos, and in the same text in the book of Mark, nos diz que já era tarde. it says that it was too late already. Então é um negócio estranho sair de casa para passar um lago, para ir para não sei aonde, So it's strange to leave your house, get into a boat, já cross a quando está lake quase when anoitecendo. it's almost dark. Se você parar para pensar um pouquinho, So if you think about it, você a little pergunta, bit, mas qual é o propósito disso? you say, what is the purpose of Por que, this? que Jesus vai sair e atravessar um lago quase de tarde à noite? Why does Jesus go out to cross a lake at night? Ainda mais aquele lago, In that lake, que o lago o Mar da Galileia, quero dar uma perspectiva geográfica para vocês sobre esse lugar. the Sea of Galilee, I'll give you a Existe assim, geographical perspective. existe uma cadeia de montanhas de um lado e de outro, There's two mountains, one on each side of it. e que quando chega assim à tarde, quando a temperatura começa a mudar, And when the afternoon, late afternoon comes, when the temperature o ar changes, fica muito revolto The- e ele entra por aquele túnel e vai direto nesse tal de Mar da Galileia. The Toda air- noite tem tempestade. the air will get into that tunnel of mountains, and every night you have a storm there in the E sea. todo mundo sabia, And everybody knew, inclusive Jesus. even Jesus. Então veja só, eles estavam na casa, no conforto, So they were at the house, at the comfort of the mas house, aí ele já é tarde da noite but it's late. e ele sai para entrar num bote para ir para o outro lado, And num barquinho do outro lado do mar, da He Galileia. gets in a small boat to cross the sea. Agora vocês imaginem, So imagine, qual é o propósito disso? what is the purpose of this? Agora pense um pouquinho mais na história. Now think about a little more on the Eu estou story. lendo aí a história que está em Mateus capítulo 8, versículo 23. Now, chapter 8 of Matthew, verse 23. E no texto lá de Lucas capítulo 4, And on the text of Luke chapter que 4, fala do mesmo assunto, that talks about the same thing. completa alguns detalhes do texto. And complete some of the details E of diz que eles the entraram text. no barco para passar do outro And lado. it says that they got in the boat to cross E the muitas sea. outras pessoas vieram e também tomaram seus barcos e foram atrás. And many people came, got in their own boats and crossed and E aí o que chased é que them. acontece? And what happened? De repente, All of a sudden, acontece aquilo que normalmente acontecia. it happened what it used to happen normally. Uma tempestade A huge storm came, começa a acontecer no lago. start happening in that sea. E diz-nos a palavra
And the word says que Jesus estava dormindo no barco. that Jesus was asleep. No Evangelho de Marcos diz que ele dormia sobre o travesseiro And Mark says na that popa do barco. he was at the bottom of that boat sleeping with a pillow. E a Bíblia nos diz que a tempestade era tão grande And it says, the Bible says that it was a storm so great que o barco já estava se enchendo de água. that the boat was filling up with water. E os discípulos estão lá lutando contra a tempestade, And the disciples are there fighting with this storm, tentando controlar o problema, trying to control the problem. mas o problema estava saindo do controle. But the problem was getting out of E eles estavam control. vendo que eles iam morrer. And they saw that we're going to die. E eles então começam a ficar apavorados. So they become afraid. E eles então acordam Jesus. So they wake Jesus up. E o Evangelho de Marcos diz uma coisa terrível. And Mark says, in the book of Mark says something terrible. Diz que eles falaram para Jesus: Senhor, They told Jesus, Lord, não se importa que a gente pereça? it doesn't matter to you that we die? Em That we outras perish? palavras, In other words, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: the disciples came to Jesus and said, Senhor, Lord, que homem é o Senhor? what kind of man are you? Tão egoísta, So que fica aí dormindo, that you're asleep enquanto a gente está para morrer. while we're about to die. O Senhor não se importa com a gente? Don't you care about us? E a Bíblia diz então que Jesus se levanta, And the word says that Jesus gets up, repreende a tempestade, you bind that storm, e daí olha para eles and looks at e them, diz assim: vocês são homens de tão pequena fé. and he looks at them and says, you're a man of little E ele faith. diz para eles: sabe qual é o problema de vocês? And he told them, you know what is your problem? Marcos diz isso: Mark, the book of Mark says this. vocês são tímidos, You were timid, you're shy, homens de pouca fé. man of little faith. E aí os discípulos olham para ele e dizem: The disciples will look at him and say, well, quem é esse who is this? que até o vento e o mar lhe That obedecem? even the wind and the sea will obey him. Imagine que história bonita, hein? Imagine what a beautiful story, Quase que trágica. almost tragic. Quais seriam as mensagens que Deus tem para nós? What is the message that God wants to Eu bring já for preguei us? muitas vezes nesse texto, And I preach many times on this text, mas hoje Deus tem uma coisa nova para minha vida e para você. but today God has something new for me and for you. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês First thing I want to tell you é que Jesus é o modelo. is that Jesus is a model. Quando estamos em cima do monte, When we're on top of the mountain, quando descemos do monte, when we come down from it, quando entramos na when we casa, get into the house, quando saímos da when casa. we leave the house, Jesus é o modelo. Jesus is the model. Amém? Amen? Então, olha só. O que acontece é o seguinte. So what happened is, A Bíblia diz the Bible says que quando nós saímos da casa, that when we leave the house, nós vamos encontrar problemas. we're going to encounter a problem. Você pode ver que toda pessoa que fica depressiva, You can see that every person that becomes ela não depressed, quer sair da casa. they don't want to leave the house. Ela se fecha. They close themselves. Por quê? Why? Por causa da segurança. Because of the security. Porque ela sabe que lá fora é perigoso. Because they know outside is dangerous. Vai encontrar situações They're difíceis. going to find difficult situations. E ela vai ter que resolver problemas. And this person is going to have to solve Que muitas problems vezes são maiores do que ela. that many times is bigger than the person. Então as pessoas se fecham. So the person will close themselves. Mas a palavra de Deus nos diz que o que Deus quer But the word of God says é que a gente What he saia de wants. casa. is for us to leave the E house. Jesus aí está liderando os discípulos para sair de casa. And Jesus is bringing the disciples out of the house. E ele sai de casa com os discípulos And they leave the house. He leaves the house with the de disciples maneira propositada. in a purposeful way Para levar os discípulos no meio de uma tempestade. to take the disciples into a storm. Talvez você fique pensando assim: ai, ai, ai. Maybe you're saying, yeah. Desculpa, pastor, mas eu não gosto dessa parte. Sorry, Pastor, but I don't like this Eu part. já tenho problema I suficiente. already have enough problems. Agora o senhor está tentando dizer que Jesus vai me dar mais problema? Now you're trying to say that Jesus will give me more problems? Que negócio é esse? What is this? Já estou lutando bastante. I'm already fighting enough. Agora Deus vai me levar em meio de problemas? Now God is going to take me into a problem? Isso é o que o texto está dizendo. And that's what the text is saying. E às vezes And many times a gente não reconhece we don't recognize que Deus está fazendo isso. what that God is doing. Agora presta atenção. So pay attention. Se Deus está querendo levar a gente para dentro de problemas, If God is willing to take us into the problem, é porque no meio dos problemas tem alguma coisa para a gente. that's because in the midst of that problem, there's something for us. Tem alguma coisa para ser aprendida. There's something to be learned. Tem uma lição que There's a lesson vai marcar a nossa that vida. will mark our life. Qual é a lição? What is the lesson? Aqui